Olha só, ele desempenha um papel fundamental em diversas funções do nosso organismo, né? E nos últimos tempos tem sido até culpado por gordurinhas abdominais. Sabe do que eu tô falando? Do cortisol. Conhecido popularmente como hormônio do estresse, quando desregulado pode desencadear sintomas que vão desde fraqueza até pressão alta. Mas será que o cortisol é mesmo esse vilão que muita gente diz? Eita, será? É o que a gente vai descobrir agora com a endocrinologista Natália Nicolau, que vai também nos dar dicas de como equilibrar esse hormônio tão importante. Vamos lá! Boa tarde, seja bem-vinda, sua linda. Que bom te receber de novo, doutora. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Fica à vontade. Obrigada. Doutora, eu sempre vi o cortisol como vilão. Sim. Que ele incha, que é por causa do estresse, o que afinal ele é? Na verdade, eu acho que ele é o hormônio da sobrevivência. Ah, é? Sem ele, a gente não vive, gente. Porque ele desperta a gente. Então, ele vai manter nossos níveis de pressão normais, ele vai manter a nossa glicemia, a nossa glicose no sangue, que dá fonte de energia. Ele ajuda a gente a modular essa parte de inflamação, de infecção. Então, sem ele, a gente não existe. Pensa assim numa equipe de emergência. Se está pegando fogo, essa equipe de emergência tem que chegar, tem que ser acionada e chegar. Se ela está toda hora sendo acionada, isso é ruim, vai causar desgaste. Agora, se por acaso ela não chega também para apagar aquele fogo, é perigo. Então, ele funciona como um hormônio de sobrevivência, nem de mais e nem de menos. Ele tem que estar no nível certo, no momento certo. E por que essa desregulação causam efeitos negativos na gente? Ó, o que é o normal do cortisol? A gente libera uma quantidade maior no período da manhã, que é para a gente despertar, ter ação, nossas atividades do dia a dia. E à noite ele tem que ir caindo, porque a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Então, quando a gente tem um excesso desse cortisol, principalmente em níveis patológicos, que a gente chama de síndrome de Cushing, que felizmente é uma situação rara, a gente tem problemas potencialmente graves. E da mesma forma, quando a gente tem uma insuficiência adrenal, ou seja, as glândulas lá que produzem o cortisol estão produzindo de forma deficiente, a gente tem problemas graves também. Então, sua pressão vai cair muito, você vai ter hipoglicemia, pode ter até desmaio. Por isso que o excesso é prejudicial e a deficiência também. E a gente fala muito do cortisol em relação à parte mental. Isso é verdade, doutora? Essa questão do estresse, toda vez que a gente está mais estressado, a gente realmente tem um aumento fisiológico desse cortisol que é para manter a gente atento, né? Pensa numa situação de luta ou fuga lá dos nossos ancestrais, né? Então a gente tinha que estar com a atenção, focado. Agora, se isso fica em excesso, a pessoa fica muito irritada, pode causar ansiedade, até depressão. Então tem uma relação também com essa parte de saúde mental, sabe? E o estresse é algo que, infelizmente, faz parte da rotina, né? Então, é tão difícil controlar. A gente até comentou do cortisol tá ligado a gorduras abdominais, excesso de peso. Tem realmente ligação? Assim, quando a gente fala em síndrome de Cushing, que é um excesso patológico, tem relação direta. Quem tem síndrome de Cushing tem um acúmulo de gordura nessa região abdominal. Mas assim, não é só um acúmulo de gordura nessa região, ela também vai ter fraqueza nas pernas, então ela perde músculo, tem dificuldade de levantar de uma cadeira. Ela vai ter estrias de mais de 1 centímetro, que não são estrias branquinhas, são estrias roxas. Ela pode ter pletora facial, fica vermelhinha, então ela tem outros sinais e sintomas relacionados ao excesso patológico. Agora, o estresse crônico, não existe essa relação direta. Estou muito estressada e aí eu vou aumentar cortisol e vou acumular nessa região. Na verdade, é um todo. A gente tem escolhas alimentares piores, a privação de sono, que te faz ter mais fome e preferir alimentos mais palatáveis. O cara está sedentário, está estressado. Então, tem muito mais a ver com o estilo de vida ruim que favorece esse acúmulo de gordura abdominal. E qual exame, doutora, a gente tem que fazer para dizer se esse cortisol tá ok, não tá alto, tá baixo? Essa pergunta é importantíssima. Porque é muito comum as pessoas relacionarem o cortisol basal. Vou colher um cortisol lá de manhã para relacionar o meu estresse. E isso é um erro super comum. É mesmo? Super comum. Por quê? Às vezes só o estresse dá
punção, você pegar a sua veia, sentir um pouquinho de dor, ou se a pessoa toma, por exemplo, anticoncepcional, ou ela usa alguma outra medicação, isso já vai normalmente aumentar o cortisol da manhã. Então, se a gente está investigando, a gente pensou lá, né, a gente médico, eu pensei que aquela pessoa pode ter realmente uma síndrome de Cushing. Eu tenho que pedir um exame específico. Na verdade, são 3 exames específicos. Ela tem que tomar um comprimido na noite anterior de dexametasona, a gente dosa no dia seguinte esse cortisol. Ou então, o cortisol da saliva, da meia-noite, ou o cortisol da urina de 24 horas. Então, são 3 exames que a gente faz, que não é um exame, assim, aleatório, sabe? Pensando no diagnóstico da síndrome de Cushing. O cortisol basal, esse que a gente colhe, assim, de manhã, aleatório, é quando a gente está pensando na insuficiência adrenal. Aí ele serve, quando está produzindo pouco cortisol, porque a gente espera que ele esteja num nível ali mais alto de manhã, né? Pro despertar que você falou, né? Isso. E, doutora, a gente consegue controlar esse cortisol de que maneira? Através da alimentação? Seria uma das formas, comendo algum alimento específico, ou não existe uma receitinha pronta ali de uma dieta que fale, olha, comendo isso aqui você vai ficar bom no cortisol? Essa é outra pergunta importantíssima, né? Porque é super difundido isso na internet. Como se existisse um alimento milagroso. Olha, você coma tal alimento que seu cortisol vai baixar. Ou você coma tal alimento que vai subir. Na verdade, existe essa coisa do estilo de vida, que a gente mais estressado, e se você come mais coisas processadas, excesso de cafeína, de álcool, vai até subir ali em níveis fisiológicos o açúcar, mas não a ponto de ser patológico, sabe? Aquele determinado alimento subir em níveis que vão causar doença, o síndrome de Cushing. O que existe é muito mais o estilo de vida. Então, se a pessoa come muito açúcar, muita cafeína, é estressada, ela vai ter níveis de cortisol um pouco mais altos. Né? Isso tem a ver com a obesidade também. Também. A obesidade é uma inflamação de baixo grau, né? Então ela já é uma pessoa um pouco mais inflamada. E a obesidade, por exemplo, é um fator para você, de repente, dosar um cortisol basal e tá alto, porque ele já vai ter níveis de cortisol um pouquinho mais altos. Doutora, você falou de quando algum paciente chega no consultório, às vezes você fica desconfiada que o cortisol está alto ou baixo. Existe agente, leigos, que a gente pode pensar em sintomas que sejam mais característicos dessa alteração? Com certeza. Tem sinais que a gente fala sinais maiores. Então, fraqueza proximal, a pessoa tem dificuldade de levantar de uma cadeira, por exemplo, é um sinal clínico. Essas estrias que tem mais, não é uma estria branquinha comum, é uma estria de mais de 1 centímetro arroxeada. Em qualquer lugar do corpo? Qualquer lugar do corpo. Equimose espontânea, quer dizer, do nada a pessoa não bateu, mas apareceu um roxo. É comum, às vezes, né? Assim, a gente tem que juntar vários sintomas. Sim. Uma pressão arterial que está difícil de controle, a pessoa ficou diabética, ela tem realmente esse acúmulo de gordura nessa região abdominal, pode ter giba, que é um acúmulo de gordura nessa região aqui atrás, uma pletora facial, ela fica com o rosto vermelho. Então, esses sinais clínicos são sugestíveis, né, de síndrome de Cushing. Aí a gente tem que investigar. Nossa. É muito legal, né? Porque você vai olhando e fala assim, nossa, será que eu tenho isso? Será que eu tenho isso? Você fica fazendo uma coisinha na cabeça assim, roxinho que eu vi ontem na minha perna. O tamanho da minha estria. E é esse que é o problema, porque às vezes as pessoas vendem como uma cura milagrosa. Sim. É todo mundo cansado, ansioso, preocupado, a gente está se alimentando mal, aí vai acumular um pouquinho de gordura aqui, está sedentário. E aí você começa a associar essas coisas. Pronto, o cortisol está muito alto, o meu problema é o cortisol. Vamos baixar esse cortisol que vai resolver tudo. E infelizmente não é assim, né? E por isso que o melhor é você realmente fazer exames, né? É você estar ali de vigília com o seu organismo, fazer a sua parte, claro, mas quando é algo assim muito específico, não tem como se adivinhar, gente, não tem como. É só através de exame, através do seu médico de confiança, que é ele que vai te direcionar para o melhor caminho para você descobrir se você tem ou não alguma disfunção, né? Exato. Ali a gente colocou alguns principais mitos. Tem isso na tela também, diretora? Porque ela veio até com uma plaquinha aqui. A gente tem ali, o que a gente está vendo ali, doutora? Sono, né? O sono. O sono é verdade, tá? A privação crônica do sono realmente altera os níveis de cortisol. Então, se a gente está fragmentando o sono, você está estressado, seu cortisol vai estar um pouco mais alto, você vai ter dificuldade de adormecer. Por isso que o sono é o grande maestro aí dessa questão de regulação dos níveis de cortisol. Então,
Verdade. Verdade. O que mais que a gente tem ali? Estresse ali atrás. Estresse é o hormônio da sobrevivência, mas também do estresse. Essa coisa de luta ou fuga, né? Então, quando a gente precisa fugir de uma situação de estresse, a gente precisa do cortisol para manter o sangue lá circulando, a gente precisa de energia para aquela situação. Então, verdade. Os outros não consigo ver. Eu não consigo também enxergar. Ó, tem uma criança com sono. Será A criança foi quem a gente falou, acho que a gente traz também uma boa... insônia. Mas é o insônia. mesmo sono, né? Isso. E eu acho que ali, eu não consigo ver. É uma moça. É uma Que moça? Eu também não estou entendendo, pra falar a verdade. E aí, qual que foi, Larinha? que é? O que é a nossa produção que fez? Privação do sono. Então falamos de tudo. Então já ficamos sabendo um pouquinho mais de mitos e verdades. E tem uma pergunta, né, Abi? Vamos lá, coloca pra gente, diretor. Da Leandra, boa tarde. O cortisol alto pode prejudicar o coração? Pode. A síndrome de Cushing, né, mas aí é essa questão patológica, a pessoa tem um aumento nos níveis de pressão arterial, um aumento de colesterol, então ela tem um risco maior de evento cardiovascular. Então, sim, pode prejudicar, sim. O próprio estresse, né? É isso O que eu ia próprio falar, eu estresse lembrei do crônico. estresse. O estresse, gente, o estresse é um negócio que acaba com a gente, né? Vai Vai fazendo que a gente própria envelheça mais depressão que rápido. vai dando aquele aperto Sim, no tem peito muita também, que relação. parece que você não consegue respirar e você acha que é um problema de coração e aí Sim. encadeia, né? O segredo é cuidar da nossa saúde realmente e tentar ficar o menos estressado possível. Com o que a gente sempre fala, a doutora ainda falou do sono, alimentação, praticar uma atividade física, aquela coisa que a gente sabe o beabá e que precisa puxar nossa orelha todos os dias. Todos os dias. Uma Fica vigilância. Sempre vigilante com a nossa saúde. Doutora, obrigada mais uma vez por ter vindo. Linda. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Você de casa aproveita, se quiser fazer perguntas, os contatos da doutora estão todos na tela. E se tiver pergunta também lá, depois a gente responde e a doutora responde para você, viu?